Quero agradecer a Deus e ao pastor Carlos pela oportunidade. Me sinto muito honrado de estar falando aos irmãos aqui nessa manhã. E eu gostaria de aproveitar o momento para nós compartilharmos um texto da Escritura com os irmãos que aborda dois detalhes bem distintos. Os irmãos vão perceber, e no final eu gostaria de fazer uma aplicação do texto à pessoa do nosso amado pastor Carlos. Amém? É uma honra, uma alegria muito grande fazer parte da comunidade, ser sua ovelha, já há mais de ano, graças a Deus. E cada vez que a gente conhece o pastor Carlos, eu fico feliz de não ter precipitado e ter encontrado uma comunidade que realmente serve a Deus com integridade. Louvo a Deus por isso. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, eu não sei se os irmãos vão querer colocar alguma projeção, como eu gosto muito de me conter às exposições bíblicas, eu gostaria depois de falar com os irmãos na manhã. Já falamos aqui quase uma hora sobre Gênesis, uma sala de aula, pastor, então já está um pouquinho cansada a voz, Não repare se eu... Mas eu gostaria agora para o Novo Testamento, nessa segunda epístola, a segunda carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral, e hoje é um dia especial para todos nós, os cultos de ações de graças pelo aniversário do nosso pastor. Mas antes de nós falarmos da alegria, da festa, eu gostaria de fazer com os irmãos, de lançarmos nesta manhã um olhar sobre o contexto cultural, o contexto da situação do mundo que nós fomos chamados para vivermos a vida cristã. Eu só gostaria de ler o capítulo 3, versículo 1, e já saltar para o versículo 10 até o final. 2 Timóteo 3:1. Não sei também se é possível colocar alguma exposição. Vamos lá. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? No texto que nós acabamos de considerar, nós encontramos uma preocupação do apóstolo Paulo de trazer um ensino para o jovem pastor Timóteo. Segundo a tradição, Timóteo era um dos líderes da igreja em Éfeso, e ele estava aprendendo muita coisa com o apóstolo Paulo. Mas nessa parte da epístola, nessa seção da epístola, o que me chama a atenção nessa leitura é justamente o momento em que Paulo faz uma leitura, que ele lança um olhar para o nosso tempo. E essa leitura profética que Paulo faz do nosso tempo é uma leitura que nos chama a atenção
a percepção do tipo de desafio que nós temos que enfrentar no nosso tempo. Ele chama o nosso tempo de últimos dias. E ele diz uma coisa: nos últimos dias sobrevirão, e aí está o aspecto futuro dessa previsão, tempos difíceis. Irmãos, nós fomos chamados para a vida cristã num tempo de grandes desafios que nenhum dos outros nossos antecessores do cristianismo enfrentaram. Eu estive comentando agora há pouco em sala de aula com os alunos, tanto que nós temos desafios diários, até mesmo com relação às tecnologias modernas, né? Quanto que nós perdemos um pouco o discurso, a comunicação, o diálogo, e a TV, a internet, o celular, faz com que as pessoas hoje deixem de conversar como deveriam. Nós vivemos épocas em que provações e tentações são peculiares ao nosso tempo, que os nossos antepassados jamais imaginavam que um dia poderia acontecer. Mas a grande característica que Paulo descreve nessa visão profética é o fato de que a dificuldade dos nossos dias está relacionada à postura dos homens do nosso tempo. Observe na sua Bíblia, por favor, comigo. Me acompanhe nessa abordagem bem rápida, não vou me deter nas minúcias do texto. Mas veja uma descrição e você vai perceber que existem algumas coisas que são, vamos dizer assim, peculiares da nossa época. Nós somos chamados ao cristianismo numa época em que os homens seriam amantes de si mesmo. O texto grego diz justamente isso: amantes de si mesmo. Em outras versões, egoístas. Nós somos chamados para um tempo muito difícil, porque os homens do nosso tempo são pessoas avarentas, que no texto grego diz amantes da prata. O nosso tempo seria um tempo difícil, porque nós teríamos que conviver com pessoas arrogantes, com pessoas blasfemadoras, aquelas que falam desagradando algo que é sagrado, as pessoas que são desobedientes a pai e mãe, a pessoas ingratas, a pessoas ímpias e profanas. O versículo 3 diz que seriam pessoas que nós teríamos que conviver um cristianismo sem afeição natural, sem amor pela família. A expressão grega quer dizer isso: irreconciliáveis, ou seja, implacáveis, caluniadoras, sem domínios de si, sem autocontrole, cruéis, selvagens ou brutais, inimigos do bem. No versículo 4, a descrição ainda é um pouco mais sombria, né? Traidores, traiçoeiros, fazendo alusão à pessoa de Judas, atrevidos, que ousa e é ousado para cometer os erros, enfatuado, dando muita importância para si mesmos. Pessoas que seriam mais amigos dos prazeres, ou que o pastor já comentou conosco aqui, o hedonista, né? A pessoa que ama mais o prazer do que amigo de Deus. E inclusive comentamos agora há pouco, pela manhã, sobre a figura de Abraão como aquele que foi descrito em Tiago, no capítulo 2, versículo 23, como amigo de Deus. Então, realmente não é fácil ser cristão hoje. Nós encontramos desafios muito grandes. E é preciso muito mais do que boa vontade, empolgação e entusiasmo para caminhar com Cristo hoje. Nós precisamos constantemente da ajuda, do socorro, da orientação do Espírito Santo de Deus. Precisamos de muito mais do que inteligência humana, mas discernimento e iluminação de Deus para discernir o nosso tempo. E é justamente numa época de tão grandes desafios como esses que nós colocamos aí, em que os homens, que seriam os objetos da nossa consideração missionária, evangelística, que nós temos de Deus a resposta
para situações caóticas como essas. Porque é justamente onde está predominando as trevas que Deus faz surgir a luz. E pode ser que eu e você tenhamos experiências desagradáveis no contexto religioso, mas depois dessas andanças todas, a gente já consegue perceber que Deus tem sempre reservado joelhos que não se dobraram a Baal. Onde quer que você ande, onde quer que você esteja, você vai sempre encontrar pessoas que são dignas e que têm compromisso sério com Deus vivo. É por isso, pastor Carlos, que o ano passado, quando nós estivemos visitando a congregação, não sei se o senhor vai lembrar, nós estivemos ouvindo a ministração do senhor aqui, e eu amo muito, assim, como Deus te usa para falar conosco a palavra, mas teve uma palavra que me chamou muito a atenção, quando o senhor disse o seguinte: eu quero pedir perdão à igreja. Não sei se o senhor se lembra disso, porque nos últimos anos, nos últimos 15 anos, eu não administrei como deveria ter feito. E eu fiquei chocado com essa palavra, porque quando um pastor pede perdão à igreja, irmãos, é porque esse homem é um homem de Deus. É uma pessoa que conhece a Deus de verdade, que tem experiência com Deus. Então nós decidimos acompanhar a comunidade nessa trajetória de fé. E estamos felizes com essa decisão. Evidentemente que para situações caóticas, um quadro profético descrito por Paulo a Timóteo se prefigura no mundo em que nós vivemos. Você vai precisar também de contrapor a esse quadro caótico pessoas que serão referenciais na sua caminhada cristã. E aí é importante nós estarmos seguindo sempre um homem de Deus. Não quero dizer pessoas perfeitas, irmãos, porque ninguém é perfeito. Mas uma das coisas que eu tenho observado, o pastor Carlos, que está aniversariando hoje, é que ele se constitui um presente de Deus para o nosso tempo, pastor. E eu vou explicar por quê. Observe na narrativa bíblica, no versículo 10, que é uma narrativa um pouco mais alegre, mais animada, é um quadro mais feliz. Diz o seguinte: olha, tu porém, versículo 10, tens seguido de perto o meu ensino. O grego aí, né, doutrina certa. Como é bom ouvir a palavra certa, né? Como é bom nós nos sairmos de nossas casas e ouvirmos a exposição da palavra de Deus, sem os exageros, sem os excessos, né? Balanceada, uma palavra que mostra-nos que há equilíbrio. Porque nós vivemos num tempo, irmãos, onde o cristianismo produziu caricaturas de Cristo. E é bem diferente a caricatura da imagem real. A caricatura, nós exageramos proporções. Então, se eu quero e eu preciso de cura, eu só prego um Deus curador. Se eu preciso de bênção, eu só prego um Deus abençoador. Se eu preciso disso ou daquilo, eu prego um Deus capacho, conveniente, um serviçal que atende os meus desejos e as minhas necessidades. Mas a doutrina correta é aquela que expõe o cristianismo na sua totalidade, na sua integralidade, com equilíbrio em todas as partes e proporções. Como é bom ouvir alguém que discorre a palavra de Deus e ensina a palavra de Deus como deve ser, com equilíbrio, com sensatez, com graça. Paulo diz a Timóteo: você
tem seguido de perto, não só o meu ensino, mas a minha conduta, a minha maneira de viver. E como é bom nós observarmos isso também, a maneira de viver do pastor Carlos. Acho bom quando ele dá aquele sorrisinho, né? E acho bom também quando ele está nervoso e fica vermelho de raiva, porque faz parte do nosso crescimento. É tão bom. Eu falei, pastor Carlos, o pastor Carlos chega para mim e fala, pastor Antônio, o senhor tem que voltar a pastorear. Eu falei, pastor Carlos, me deixa como ovelha, está tão bom, é bom demais, pastor, ser ovelha é bom demais. Irmão. Vocês nem imaginam tanto que é bom ser ovelha, né? Você ouvir uma palavra boa, balanceada, um louvor maravilhoso, é bom demais, irmãos. Mas eu sei que ele tanto afaga, quanto repreende no momento que for necessário, porque a conduta dele é condizente com a sua mensagem. Vejo o exemplo dele como pai, como marido, e é assim que as coisas acontecem, irmãos. É assim que nós vamos nos recomendando à consciência dos outros. Não são os nossos discursos, mas as nossas atitudes acima de tudo. Vocês podem observar que, no caso de Timóteo, ele seguia de perto o ensino, o procedimento ou conduta no grego, e além disso também a intenção ou propósito, que no grego significa alvo de vida. Alvo de vida. A gente começa a ouvir, né, e passa a conhecer bem as pessoas à medida que nós vamos ouvindo essas pessoas. E vejo os alvos do pastor e eu percebo que são alvos nobres. Eu estava comentando agora um pouco na sala de aula sobre a megalomania que existe no Brasil, em contexto evangélico. E eu vejo a nobreza dos alvos que o pastor coloca, né? Sobre casas, sobre abrigar refugiados. Realmente são alvos bem diferentes de se construir um hiper, mega templo para louvor da nossa glória. O alvo, a gente percebe isso, pastor. Todo respeito e consideração àqueles que puderam construir um enorme templo, né? Mas acho que o senhor entende o que eu estou falando, principalmente no contexto de um templo de Salomão. Vocês podem observar o exemplo de Timóteo seguindo o exemplo de fé. E comentávamos também sobre Moisés na sala de aula. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 24 a 27, tem uma passagem que me chama a atenção, dizendo o seguinte, que Moisés ficou firme como aquele que vê o invisível. Aquele que está vendo o que ninguém está vendo. E é bom a gente ver isso, meu pastor. Um homem de fé, né, que está sempre aberto para essa possibilidade da fé. Quando eu podia estar nas quartas-feiras, pastor, falei, pastor, esse tipo de culto eu já conheço há muito tempo. O pastor deu uma dinâmica toda diferenciada. Eu falei, gente, o desafio de fé é realmente maravilhoso. Um homem de fé. Seguir homens no nosso tempo que sejam um exemplo, não só no ensino, na conduta, no propósito, na fé, mas veja, acima de tudo, seguir homens do nosso tempo que sejam exemplo na paciência, né? Diz aí o versículo, longanimidade, paciência, e no grego, tolerância. Pastor, muito obrigado por me tolerar, porque eu sei que eu tenho muitos defeitos que precisam ser corrigidos. Eu comentei com minha esposa, e eu tenho que converter em muitas áreas. A gente percebe que o Senhor exerce essa paciência com as ovelhas. Em nome do rebanho, eu quero te agradecer por nos tolerar e ter paciência. Nós sabemos que muitas vezes nós não preenchemos as expectativas de outras pessoas, mas assim como Deus tem paciência conosco e aguarda, espera o nosso arrependimento, eu acho que essa é a maneira que nós temos que também tratar as pessoas que estão conosco. Devemos seguir exemplos de pessoas que aprenderam a amar. Eu estive falando com a congregação esses dias sobre o amor.
Uma certa vez, houve um português comentou sobre as diferenças que poderiam ter, questões que, na minha opinião, são totalmente irrelevantes, doutrinárias. Eu falei para ele o seguinte, na frente do pastor Carlos: o que importa para mim é que o pastor Carlos é um pastor amoroso. Foi isso que eu falei, pastor? No gabinete do senhor, eu falei: pastor, nós vamos seguir, mas eu vou fazer isso porque eu sei que o senhor é um pastor amoroso. O senhor mostra que conhece a Deus quando é amoroso. Uma família amorosa. Então eu vejo isso no senhor. Um homem de Deus é um homem que aprendeu a amar. É um homem que mostra que conhece Deus de perto. Pode ser que nós não tenhamos tanta publicidade. Eu conheci homens, irmãos, que não tinham tanta publicidade, pessoas que trabalhavam assim, isolados em comunidades muito pobres, que não tinham nenhum tipo de divulgação do trabalho deles. Mas eram gente muito amorosa, sabe? Que me deram uma lição tremenda do que é amar, do que é se dar pelos outros, sabe? No meio do mato, onde não tem ninguém vendo, abandonou seu povo, sua cultura, e anda seminu numa floresta. Eu fico... Nós temos que seguir homens que aprenderam a amar, irmãos. E eu vejo isso no senhor, pastor. Vejo o senhor um exemplo de um pastor amoroso. Nós somos desafiados também a seguir pessoas com exemplo de perseverança, sabe? De constância, de não desistir do seu foco. Estar sempre insistindo, falando, repetindo. Agora, o que me chama a atenção é que Paulo, diante de toda essa declaração de modelo de pessoas que são separadas por Deus para desafiarem situações ou conjunturas tão caóticas como ele descreveu no início do capítulo 3, é que ele nos avisa que haverá perseguição. Homens assim serão pessoas perseguidas. Serão pessoas, muitas vezes, sofrerão perseguição, e isso fica muito claro. Diz aí no versículo de número 11 e 12, né? As perseguições e aflições que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E na verdade, todos que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O versículo é claro, pastor. Eu sei que nós temos que nos preparar para isso, mas muitas vezes não é fácil lidar com isso. Diz aí no versículo 14, e é essa parte que nós queremos concluir essa abordagem: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e que foste inteirado sabendo que tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Pastor, é muito bom nós estarmos numa geração onde os desafios são tão grandes, sabe? Porque aonde abunda o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Aonde prevalece o que é caótico, vai evidenciar muito mais ainda aquilo que é o centro ordenador das nossas vidas. E é por isso que nós chamamos de um contexto sagrado, porque o que é sagrado é aquilo que serve como um centro organizador da nossa vida, serve como referencial da nossa vida. É aquilo que é revestido de uma dignidade, de uma percepção de valor que extrapola qualquer tipo de apreciação mundana. Quando nós sentamos aqui todas as noites e adoramos a Deus, nós somos transportados para uma dimensão
que vai se consolidar na eternidade. Uma dimensão de bem-aventurança, de louvor, de gratidão, de felicidade eterna. Mas quando chegar lá, eu vou ter que agradecer sempre, constantemente, dar graças a Deus por tudo que Ele fez em minha vida. E acima de tudo, por Deus ter separado homens e mulheres de fé, dentre os quais eu incluo o senhor, pastor. Na data de hoje, eu quero desejar toda a saúde e bênção de Deus para a sua vida, ao lado de sua esposa, suas filhas, e você continue sendo esse homem de Deus abençoado, sendo essa referência para as nossas vidas, e que o Espírito de Deus continue renovando as suas forças, porque eu sei que não é fácil pastorear, mas acima de tudo, nós agradecemos a Deus. Vou agradecer a Deus sempre por ter tornado a nossa passagem aqui neste mundo melhor, por andarmos com pessoas assim como o pastor Carlos. Feliz aniversário, pastor. Deus continue te abençoando. Amém? Volta a palavra, senhor. Já vendo? Sim. É possível, eu gostaria só de fazer uma oração de agradecimento ao pastor, posso? Tá? Ok. Eu não sei se os irmãos sabem, mas nós já estivemos presidindo uma convenção aqui no estado de Goiás, com 174 igrejas, e é muito cansativo o trabalho pastoral, irmãos. Precisamos muito da graça, da oração, da intercessão de Deus, da intervenção de Deus na nossa vida. Eu gostaria de fazer uma oração pelo pastor Carlos, pela irmã Soraya, pela família pastoral. Porque o Lucas toca a bateria aqui hoje, mas vocês não sabem o que ele já passou por ser filho de pastor. Eu conheço muitos colegas que já perderam a família, que não estão mais firmes na presença de Deus. Nos coloquemos em pé. Senhor, quero te agradecer, Pai, pela vida do pastor Carlos. Quero te agradecer pela vida desta família, Senhor, que o Senhor levantou no nosso tempo para ser um instrumento de bênção para todos nós. Renova as forças dos teus filhos, Pai. Não permita, Pai, que eles venham sucumbir diante do desânimo e da tristeza. Não permita, Senhor, que eles possam se sentir sozinhos, mas que eles possam estar sempre renovados pela gratidão do teu povo, Pai, de reconhecer e saber que tu tens cuidado de nós, e que assim o Senhor, neste cuidado, separou este casal, esta família, para ser um instrumento de bênção para todos nós. Toma suas filhas, ó Deus, que elas continuem crescendo na graça e no conhecimento do teu nome. Te louvo, Pai, por mais um aniversário do pastor Carlos. Que essa data possa se repetir por muito tempo, até o dia em que todos nós possamos estar celebrando a eternidade juntos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.